Bom, hum, olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer aí a participação e empenho dos jovens aí que vêm se dedicando aí dia a dia aí para desenvolver as atividades propostas aí. Não tem sido fácil nesse período de pandemia, principalmente os jovens aí do ensino médio que tem uma série de atribuições aí, estudos preparatórios para o vestibular e atividades do dia a dia. Mas acredito aí que possamos superar aí e levar isso aí na maior tranquilidade, com bastante consciência, sempre dentro de casa, tomando os cuidados necessários, né? Bom, eu queria trabalhar agora mais focado com o conteúdo dos segundos anos, né? Que é o tema soluções, né? O tema soluções ele é tratado de uma forma bastante contextualizada. Antes de focar no tema, eu vou dar uma dica aí para os alunos, né? Tem sido muito difícil os alunos conciliar as atividades nesse período de pandemia. Então, a minha dica é que os alunos organizem as suas rotinas, né? Organiza direitinho, pode ser até numa forma de uma tabela. Constrói uma tabela no caderno, colocando os dias da semana e períodos manhã, tarde e noite, e vai colocando, né, na sua tabela cada atividade que você precisa fazer aí no seu dia a dia, né? Que horas que você precisa se dedicar aos estudos, que hora que você precisa acessar as mídias digitais, que momento que você precisa complementar com as atividades dos livros didáticos, desenvolver as atividades domiciliares e também colocar aí algumas horas para atividades que vão além dos estudos, né? Atividades que você gostaria de desenvolver mesmo estando dentro de casa, né? Por exemplo, ler um livro, né? Ouvir uma música, por exemplo, um jogo, né? Jogar um jogo de tabuleiro com os irmãos ou com seus familiares, pais, né? Criar a rotina de vocês é fundamental para que não cause tantos transtornos aí, né? Além dessa tabela, essa tabela ela já está preenchida, mas você pode construir a sua em branco e você vai acrescentando aí nos dias e nos períodos quais atividades você precisa desenvolver, certo? Bom, segundo ano, o assunto do segundo ano o tema principal aí é soluções, né? No primeiro semestre a gente aborda a questão do estudo das soluções. E nada, quando a gente vai falar em solução, o melhor é focar no tema água, né? Porque o tema água é fundamental, né? E proporciona a gente desenvolver aspectos voltados aí para a questão da sociedade em geral, né? Trabalha os conteúdos de química, porém desenvolve aspectos sociais, econômicos, financeiros, questão de tratamento da água e por aí vai. Bom, no começo do ano nós já desenvolvemos o tema água aí, né, de uma forma mais contextualizada, estudando aí as etapas de tratamento da água, como ela funciona. Foi feito um estudo através de aula expositiva, foi feito um estudo através de vídeos e começamos a desenvolver esse tema água, né? O tema água ele nos remete a estudar as soluções. Primeiro, quais são os aspectos de uma solução? Uma solução ela pode ser dita homogênea ou heterogênea, né? Ela pode ser uma mistura homogênea ou heterogênea. A solução ela precisa ter o quê? Um soluto e um solvente. Soluto geralmente é algum tipo de sólido. Solvente é um líquido. Nós temos aí o solvente universal, né? Que é a água. A água é o nosso solvente universal. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma mistura de água com sal, o soluto é o sal e a água é o solvente. A mistura dos dois
é o que nós chamamos de solução. Tá? Essa mistura ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea é o seguinte: coloco uma colher de sal aqui, mexo a solução, dissolveu totalmente. Resulta numa mistura homogênea, formou uma única fase. Agora, se eu vou aumentando gradativamente a quantidade de sal, chega uma hora que eu vou ficar com sal no fundo do recipiente. Vai passar a não se dissolver mais. E aí, forma duas fases, resultando numa mistura heterogênea. Né? Tipo, por exemplo, água e óleo, que é muito comum, né? As pessoas percebem. Bom, toda solução ela tem uma medida, que é a concentração. Concentração de uma solução ela é a relação da massa do soluto dividido pelo volume da solução. Essa concentração ela pode ser expressa de diversas maneiras, né? Por exemplo, em miligramas por litro, massa em miligramas, volume em litros, em gramas por litro, em porcentagem, partes por milhão e por aí vai, né? Existem diversas formas de expressar a concentração de uma solução. E a maneira mais adequada vai depender de situação para situação, né? Uma dica que eu recomendo aos meus alunos para trabalhar esse tema de solução é observar rótulos de produtos líquidos. Por exemplo, observar o rótulo de um vinagre, né, para você saber quanto que é a concentração de ácido acético. Né? Muitas vezes a gente não presta atenção nos rótulos, mas nos rótulos vem lá escrito. Por exemplo, se você localizar nessa parte do rótulo aqui, você vai ver lá 4% de acidez, significa que tem 4% de ácido acético no vinagre. No álcool gel, né? O álcool gel também, a gente verifica lá uma outra forma de expressar a concentração, 70 INPM. Então, por exemplo, você pode observar também medicamentos líquidos, né? A concentração do principal componente ativo ali no medicamento. E é muito importante, né? Você fazer essas observações, porque aí você exerce a sua cidadania, você já trabalha a leitura de um rótulo associado aos conhecimentos científicos, né? Os conhecimentos da química. Bom, então gostaria de agradecer a todos, né? Espero que estejam todos bem. Essa é a minha dica aí, a minha sugestão, né, de estudos e uma introdução aí bem breve, bem rasa, bem superficial, um pouquinho falando do tema soluções. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.